Recentemente eu tava navegando pelo Pinterest, sossegada, sem fazer mal a ninguém, quando eu me deparei com uma imagem deveras curiosa. E eu descobri uma nova camada no submundo da internet. Era claramente uma imagem de alguma U de Undertale e consistia num ser com uma aparência um tanto familiar chamado Fran. E isso me deixou um pouco desconfortável porque eu sentia que eu já sabia onde isso ia dar. E é claro, eu podia só ter fechado a imagem, fechado o Pinterest, deslogado da minha conta e ter ateado fogo no meu laptop. Mas eu decidi ir atrás de mais informações. E sim, eu descobri que esse é um universo alternativo que mostra como seriam os filhos dos chips de Undertale. Daqueles bem tradicionais da comunidade, sabe? Mas calma, calma! Tira esse mouse daí! Se você gosta de chip, eu não vou te julgar. Talvez um pouquinho, mas continua no vídeo, porque o que importa aqui não é nem o fato dos chips em si, mas a história no geral não faz o mínimo sentido e a forma como a autora aborda conseguiu deixar 10 vezes mais traumático, engraçado, trágico e possivelmente criminoso. Mas é claro que eu não podia sofrer sozinha, então eu trouxe comigo o Caio. Para alguém que tá acostumado a viver do puro terror, esse medo que eu tô sentindo não é normal. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio e bora dar uma olhada no que a Nabu preparou pra gente. E o Careduque. Eu que esteja de plantão, tudo certo com vocês? Tô um pouquinho fora de casa, né? Tô aqui no canal da Nabu. Muito obrigado pelo convite, Nabu. Vou tentar gerar o máximo de entretenimento possível. E, cara, eu acho que eu vou conseguir, porque, meu Deus, que fanfic é essa? Pra me ajudarem a contar essa história. Ah, e eu não deixei eles lerem o roteiro antes de gravar, então eles também não sabiam o que exatamente esperava por eles. Enfim, sem mais enrolação, prepare o seu café, o seu bolinho de fubá e a terapia, porque você vai precisar, confia em mim. E pelo amor de Deus, gente, esse vídeo é uma sátira, uma piada, haha, humor. Então, por favor, eu não quero ninguém indo no perfil da autora xingar ela nem nada do tipo, tá? Inclusive todos os créditos a ela. Antes de começar, blá blá blá, se não gosta dos chips Frans, Papiton, Gruffit, Alfine, Chasriel e Asgoriel, saia do vídeo e nada de comentários ofensivos. Claro, né, que de ofensivo já basta comic. Tudo começa com duas crianças correndo pra dentro de um quarto, acompanhados do pai Sans. Nossa, isso vai ser mais difícil de gravar do que eu pensei. Uma delas pede pra que ele conte uma história de dormir, mais especificamente como Sans conheceu a mãe deles. Não só essa, mas também a de como o tio Papyrus e o resto da galera se juntaram com seus pares amorosos. E o Sans então começa a contar. 19 anos atrás, depois de uma rota pacifista, Sans estava observando Frisk colher umas flores, quando o Papyrus chega de repente e avisa que ele tem um encontro. O Sans imediatamente nega, sabendo que ele estava falando daquele robô, e disse que não deixaria esse encontro acontecer de jeito nenhum. E esse podia ser o fim da comic, mas não é. Então o Metaton surge de trás do Papyrus e oferece pro Sans nada mais, nada menos do que 2 entradas para um espetáculo de golfinhos, e faz questão de deixar bem claro que a Frisk ama golfinhos, o que faz o Sans aceitar sem mais nem menos a proposta. Sim, ele vendeu o irmão dele pra alguém que ele nitidamente não gosta por 2 ingressos pra ver golfinho, com uma criança. Bom, cada par teve seu encontro, tudo muito bonitinho, e avançamos alguns dias para o laboratório da doutora Alphys, onde, pra recuperar um pouquinho da nossa sanidade, podemos ver que o melhor e único casal desse jogo tá casado. Inclusive, a gente descobre que a Undyne agora trabalha dando aula de educação física na mesma escola onde a Toriel trabalha. E por que a Frisk tá no laboratório, você se pergunta? Bom, a Alphys está trabalhando em alguma forma de criar uma alma nova pra Kara e precisa da Frisk pra fazer isso. Então a humana entra numa máquina que, com a ajuda de umas outras almas que foram doadas pro laboratório e enfim, separou o corpo de Kara e de Frisk, criando uma nova alma pra Kara, que era uma alma colorida, porque é a mistura de muitas outras, né? Mas com grande parte de determinação. Nenhuma das duas tem nenhum problema com o procedimento, que é bom, e a Kara questiona o porquê que a Frisk tá ajudando ela, mesmo depois de tudo, e recebe como resposta um "você é da família". Mas a família ainda não estava toda completa. Então eles procuram por meios de trazer o Asriel de volta. E aparentemente o jeito que acharam foi a Kara dar metade da sua alma pra ele. Eu não faço ideia de como exatamente isso funcionou, porque a comic simplesmente não explica. É, tipo, só isso. A flor virou cabrito, pronto. Isso classificaria o Asriel como um humano, ou pelo menos metade de um? Ele e a Kara são a mesma pessoa? São muitas questões, mas nós não temos tempo para esse tipo de bobagem. A gente tem coisa muito mais importante pra lidar. Do tipo o fato de que meses depois que
Carrie e Asriel voltam pra casa, nasce a mais nova filha de Asgore e Toriel, que recebe o nome de Astel. E agora sim que esse universo começou de verdade. Sim, nessa U, não só o Asgore e a Toriel, como todos os personagens têm a criatividade de uma batata e decidem colocar o nome dos filhos de fusões duvidosas dos próprios nomes. Mas calma, que por enquanto ainda tá tranquilo. Enquanto isso, Sans se encontra no Grubby's para beber um pouco do seu clássico ketchup. Conversando um pouco com seu amigo e barman, Sans aproveita para provocá-lo. Você tá um pouco ardente esses dias, não? Digo, você e Muffet. Vê vocês dois em um encontro. E Grubby responde seriamente que quer pedir Muffet em casamento. Casamento? Isso aqui escalou um pouco rápido, né? O que faz com que o esqueleto quase se engasgue com a bebida, perguntando se não era muito cedo e se a filha dele sabia sobre isso. Assim, se você não se lembra, em Undertale existe um NPC chamado Funko Fire, que parece lá em Hotland. Muita gente especulava que ela era filha de Grubby, já que basicamente os dois são bem parecidos. Pois é, meio que na comic isso daqui é canônico. Voltando, Grubby reforça que tem certeza da sua decisão, pois sua filha já concordou, e ele ama muito a Muffet, mas devolve provocação na mesma moeda. Dizendo que ele viu Sans flertando com uma pequena... Ai, cara, tinha que ter, né? Tinha que ter, Franz. Eu tô tendo alguns flashbacks não muito legais. Sans fica todo nervoso e atrapalhado, porque essa com certeza é a personalidade do personagem. Perguntou se por algum acaso parece que ele quer se casar com Frisk, e completa dizendo que ela ainda é muito nova para essas coisas. O que deixa tudo muito mais esquisito, hein? Dá pra ver que a Comic canonizou o maior problema desse chip, né, cara? Meu Deus do céu. Agora até eu fiquei com medo pelo que vem pela frente. Tô até vendo o arrependimento batendo na porta. Peraí. Oi? Opa. Quem é tu, cara? Ah, eu sou arrependimento. Mas peraí, você ainda tá no começo, né? Ah, tá, foi mal. Cheguei cedo demais. Volto mais tarde. Ok. Desculpa, foi mal. A esquizofrenia bateu forte agora. Ai, caramba. Sim, meio que é canonizado na comic o maior problema de Friends. Porque, ok, dá pra argumentar que uma mulher de 20 anos ainda pode ser considerada jovem demais para um casamento. Mas esse é o design da Frisk desse universo. Carambolas. E o Gribbs ainda responde: você terá tempo para conquistá-la. Você terá tempo para conquistá-la. Essa frase não é muito legal não, Gribbs. Por favor, ainda vai no contexto. Após isso, temos um salto temporal de 5 anos, onde podemos adicionar mais uma criança ao nosso catálogo de crianças. Griffith é uma garota com 4 braços e 3 olhos, cabelos pretos presas em Maria Chiquinha, todas as características herdadas de Muffet. Já de Gribbs ela herdou o fato de futuramente ela vai ser bartender. Só isso mesmo. Honestamente o design não é ruim, até que é interessante, mas é meio engraçado ela só ser uma Muffet 2, né? Só que tadinha, né, cara? A mãe dela é confeiteira, o pai dela é barman. A garota meio que já tava destinada a ser CLT desde o início. A vida não tá fácil pra ninguém. Frisk e Sans então vão juntos visitar o bebê para parabenizar o casal. E a todo momento podemos ver Sans nervoso e envergonhado com as atitudes simples, como segurar a mão da humana e ficar próximo dela. Tem que ter bastante vergonha mesmo, Sans, isso aí não é muito legal. Começou a palhaçada. Então, algum tempo depois desse acontecimento, que anuncia o casamento, é Papyrus e Metaton. O que deixa Sans completamente transtornado, e o ocorrido é tão traumatizante que ele paralisa por alguns momentos, e depois vai afogar as mágoas lá no Grubby's. O Sans tá traumatizado que o Papyrus vai se casar com um robô famoso na TV, cara. E bem, o ocorrido é tão traumatizante que ele paralisa por um momento e depois vai afogar as mágoas lá no Grubby's. As mágoas do seu irmão se casar. Mas vale a pena lembrar que isso aí foi mais do que merecido. Afinal de contas, Sans praticamente vendeu o Papyrus por 2 ingressos para assistir golfe. Não tô tancando. O Sans vendeu o próprio irmão dele, o Papyrus, pra sair com a Frisk. É esse tipo de comic que a gente tá lendo aqui, tá, gente? Carmen é uma coisa maravilhosa. Só não julgo mais porque se eu tivesse irmão, eu faria a mesma coisa. Além disso, ele não tá tendo que pagar o preço sozinho, porque no final das contas, todo mundo tá sendo obrigado a ver o Papyrus beijando o Metaton depois do Jers ter casado eles. Papyrus beijando Metaton depois de... não quero ver essa cena, ainda bem que tu não colocou no documento. E não para por aí. 1 ano e meio depois desse casamento, Papyrus e Metaton decidem ter um filho. Como? Alguém me explica? É melhor nem explicar. Como você pode presumir, é meio complicado o esqueleto ter um filho com um robô. Então lá vamos nós de novo para o laboratório de Alphys, que ficaria responsável em dar um jeito de juntar os DNAs do casal para gerar uma criança. Felizmente ou não, isso de alguma maneira dá certo, e assim nasce Papiton. Felizmente ou não, isso de alguma maneira dá certo. Assim nasce o Papiton. Eu já escutei tanto esse nome na fandom que dá arrepios. Um esqueleto, cabelos e braços e pernas de robôs. Ele veste uma roupa que lembra bastante a armadura de Papyrus com tipo cachecol vermelho no pescoço. Novamente, os designs não são feios, galera. Realmente eu não acho os designs nada feios, só que o contexto é um pouco engraçado. Vou abrir aqui a imagem rapidinho e... bom, o visual é bacana, até gostei. Só não tá com o cabelo de chola. Tirando isso, tá bacaninha. Então,
mais uma quebra de tempo ocorre. E agora temos Sans e Frisk no que parece ser um encontro em um parque de diversões. Quando Frisk diz a Sans que ela o convidou porque precisava conversar algo com ele. E essa coisa é que ela vai para a universidade, mais especificamente um intercâmbio para bem longe. Frisk fica tensa e se desculpa por ter tomado a decisão antes de ter consultado Sans. Mas Sans responde que tá feliz por ela e vai apoiar ela em tudo. Ele disse que sabia que ela voltaria e quando isso acontecesse, ela estaria com ele novamente. Isso é um pouco ameaçador. Irei admitir, eu achei fofo, mas isso não compensa tudo que aconteceu até agora. Dias depois de Frisk ter saído para o intercâmbio, os irmãos Dreamers, Kara e Azriel, vão a um casamento. Casamento esse que a noiva falta. Daí, pô, você pensa, o noivo tá triste, sozinho, abalado. Foi abandonado no altar, né? Esse deve ser um evento deprimente. Quando Kara tem a brilhante ideia de casar com Azriel. Ai, meu, não dá. Entre todos os casais que eu vi até aqui, esse pra mim fica em sexto lugar. Eu não vou falar mais nada, vocês sabem minha opinião sobre Kara e Ezreal, mas meu Deus do céu, o que eu tô lendo? É como dizem, né, cara? A vida tem de ser decepcionante. Quero nem ler mais isso aqui, cara. Mas essa nem é a pior parte. Porque sim, alguns meses depois isso aqui acontece. Ah não, bicho. Ah não, bicho. Caralho. Meu Deus, bicho. O que tava ruim só piorou. Kara fica grávida. Cara, isso aqui só piora, não é possível. Eu tenho medo de como que vai nascer essa criança. Enquanto Azriel tenta explicar o ocorrido para Toriel, ela apenas está incrivelmente animada para ser vó. Jesus! E Sans está com uma cara de traumatizado que só, assim como estou nesse exato momento. Algo que realmente não pode passar batido aqui é o quão bizarro é o fato que realmente ninguém parece ligar para a origem dessa criança. Os únicos cientes da situação são Sans e a própria Kara, que a cada 5 segundos se encaram com uma cara de que... Eu não acredito não, Charlene. Eu disse pra você calar a sua boca! Tipo, quando a criança nasce, a irmã mais nova... Oxi, como assim? Irmã mais nova dos Dreamers? Eu não entendi. Ixi, quer dizer que existe outro ainda? Porra. Quando a criança nasce, a irmã mais nova dos Dreamers, a Estel, perguntou por que aquele bebê tem 2 cores de cabelo, castanho e branco. Mas Toriel apenas responde que aquilo não importava, já que a pequena nasceu saudável e linda. Por que o cabelo dela tem 2 cores? É por causa... deve ser por isso. E assim nós conhecemos a 4ª criança dessa creche, a Zara. Ela é meio humana, meio cabra, basicamente furry. Possui uma alma meio colorida e meio branca. Usa Maria Chiquinha nos cabelos, que são metade castanho e metade branco. Ela também possui chifres. Deixa eu abrir aqui a imagem, beleza. Olha, estranha, porém fofinha. E ela tem 2 cores de cabelo. Tais cores que eu não tenho certeza, gente. Eu tenho um certo grau de daltonismo, então infelizmente não vou poder opinar a respeito disso. Algum tempo se passa, tanto tempo que deu até para Alphys e Undyne também gerarem crianças em laboratório. Gêmeos chamados Amphiz e Alphine. Eu espero não ter pronunciado esses nomes errados. Bem, sobre eles, é só isso mesmo. Esses dois nem têm tempo de tela. Cara, todo mundo tá tendo filho, não é possível. É o Undertale Next Generations, cara. E esse filhote da Undyne e da Alphys eu realmente achei bacana. É realmente um chip que eu concordo, minha opinião, eu acho que é canônico. Eu acho que é canônico o chip. O design eu achei interessante, mas parece uma fusão das duas, honestamente. Mas vamos lá, gente, é legalzinho. Das crianças, né, porque são gêmeos. Amphiz e Alphine. Cara, que nomes são esses, cara? Parece nome de fusão de Dragon Ball, cara. Então somos levados ao ponto de vista de Sans, que esse tempo todo vem se sentindo sozinho, pois todos à sua volta são felizes amando, enquanto ele não tem ninguém para quem voltar no fim do dia. Ai, Sans, tu deveria agradecer por não ter ninguém, cara, porque se tu tivesse alguém ia ser muito bizarro. Bem, eu me identifiquei um pouco, mas espero que isso seja completamente normal. Após uma longa soneca, ele recebe um telefonema de Papyrus. O fato é que todos estavam reunidos na casa tutorial e ele queria saber por que Sans não estar lá. Mas Sans dá uma desculpinha e desliga. Ele se sentia mal por estar rodeado de casais, então só preferia passar o tempo sozinho. E foi isso que ele fez. Caminhou, sentou em um banco, pegou um cachorro quente e foi roubado por um cachorrinho que pegou seu almoço e saiu correndo. Realmente não tá fácil pra ninguém. Nem o esqueleto poderoso está livre de assaltos, quem dirá eu. Sans ainda tentou persegui-lo. Mas, como já era de se imaginar, ele ficou cansado demais para seguir com aquilo. Se deitou no chão, dormindo ali mesmo. Me pergunto por que era tão importante estar na casa de Toriel. Vocês apostam quanto que a Frisk vai estar lá. Em seguida, uma cena digna de filme da Disney. Frisk se aproxima e ergue o Sans do chão, o que faz o esqueleto acordar e abraçar com toda a força, enquanto a humana diz que voltou para estar ao seu lado novamente. Infelizmente, como se não bastasse isso, enquanto ele estava voltando para a casa de Toriel, começa a chover repentinamente. Sans entrega seu casaco para Frisk, meu Deus, que clichê, e um gesto romântico. E sugere que eles fiquem em sua casa até que a chuva passasse, já que estão mais perto. Mas note que eles foram usando o teleporte, então, por que ele simplesmente não teleportou direto para a casa do Toriel? Pois é, o Sans tá um pouco bizarro demais. Conceito de estratégia, galera. Aprenda com o esqueleto a inventar desculpas sem sentido. Enfim, depois da chegada de Frisk, alguns dias se passam, e Sans então toma coragem para fazer algo que ele deveria ter feito há muito tempo. E é assim, meus caros, que debaixo de uma noite estrelada, Sans pergunta:
Então toma coragem para fazer algo, ao que ele disse que deveria ter feito há muito tempo. E assim, meus caros, que debaixo de uma noite estrelada, Sans pergunta: você quer casar comigo? Em uma das cenas mais lindas dos animes, gente. Jesus. Cara, às vezes eu me arrependo de saber ler. E finalmente a história acabou. Pelo menos pra gente. Agora, Nabu, nos deixe sair do seu porão. A gente já fez o que você pediu. Oi, parece que nossos narradores adoraram a história, né? Mas deixa que eu assumo daqui. Depois desse belíssimo pedido, há toda uma declaração de amor que eu sinceramente me recuso a ler, mas o que importa é que sim, a Frisk aceitou, eles se casaram, e durante o casamento ainda ocorre um flashback com a Frisk ainda criança, perguntando pro Sans como se faz uma família, e... Não, essa parte eu também não vou ler, não. Mas calma, porque esse ainda não é o fim. Ainda pode ficar pior. Tudo sempre pode ficar pior. Ai, cara, eu vou ficar maluca. Ainda tem mais um episódio pra ver. E lá vamos nós novamente para o laboratório da Alphys, onde Sans está agradecendo, porque se não fosse pelo último experimento dela, ele não teria tido seus bebês, né? Os seus filhos. Pois é, aposto que a essa altura vocês já tinham até esquecido que o ponto principal dessa história era falar como que os filhos de Franz nasceram. E, bom, você sabe que experimento foi esse? Para que Frisk e Sans conseguissem ter filhotinhos? Transformar ele em um humano temporariamente. E como se não bastasse aquela cena lá atrás que a gente teve que ver da Kara, agora a gente é obrigada a olhar pra Frisk na mesma situação. Enfim, é assim que vemos o primeiro filho de Franz, que recebe o nome de Fran. Ele é metade humano, metade esqueleto, de cabelo castanho e uma mechinha branca, e uma característica bem curiosa é que ele consegue alternar entre essas duas formas, por mais esquisito que isso soe. Mas também, depois de tudo que a gente já viu, né, isso aqui tá bem tranquilo pra falar a verdade. Depois disso, tudo acontece muito rápido. Eu acho que nem a autora tava aguentando mais ter que desenhar essa história. Fran cresce, Frisk engravida de novo, nasce mais uma criança, dessa vez uma menina chamada Sarik, que tem o design exatamente igual ao do Fran, mas todo mundo também já acostumou com a ideia de que esses filhotes de cruz credo são fusões dos chips, né? E também spawna mais uma criança de Cariel, que literalmente se chama Cariel. E é assim que se encerra a belíssima e emocionante história de Loved Tale. Pois é, meus queridos, tudo que é bom dura pouco. E é exatamente por esse motivo que Loved Tale tem uma segunda temporada! Yay! Eu vou confessar, eu não sei quase nada dessa segunda temporada, a primeira já foi coisa demais pra minha cabeça, mas eu sei que tem essas crianças um pouco maiores e tem mais algumas outras crianças que surgem, do tipo essa garota, que é filha do Dummy. Sim, o boneco. Nem ele escapou da paternidade. E não foi só ele, não. Basicamente, todo mundo teve filho mesmo. Tipo, o Napstablook com a Shiren tem um filho chamado Shrek, eu não sei lá o nome disso. Ou Dogami, a Dogaressa... Pera, não é que esse realmente fez sentido? Caraca, não, esse aqui foi da hora, Ele ficou muito bom. Também existe algumas artes de um tal de Loved Tale Rota Geno, onde as crianças aparentemente são do Sans com a Kara. Não me pergunte contexto. E só tem eles, porque obviamente o resto do subsolo... né? E a autora já fez artes do universo de Loved Tale na versão Swap e Fel, que eu não vou comentar muito, mas é fofinho, eu acho. E por último, mas não menos importante, esse cara, chamado Christoph, que... Nossa, como é que eu vou explicar isso? Vocês já estão vendo o design dele, né? Ele te lembra alguém? Sim, é um filho do Chris com o Sans de Deltarune. Cara, qual é a fixação desse povo com o Sans? E aí ele é tipo de um universo alternativo, mas conhece os irmãos dele deste universo. É muito confuso, gente. Não. E se eu achei a imagem certa da pessoa que criou esse tal de Loved Rune, que é o universo alternativo onde o Christoph existe, o Chris tá assim. Foi nisso aqui que transformaram o nosso emo de estimação. Pois é. Eu nem consigo mais gravar sério, socorro. Enfim, eu me despeço por aqui. Muito obrigada ao Caio e o Careduque por terem aceitado participar dessa insanidade comigo. Obrigada também ao Baunilha por ter aceitado dublar as 3 frases menos problemáticas do Sans da Saúl. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e façam terapia.